Olá, seja bem-vinda a mais uma live da série de lives que acontece toda segunda-feira por aqui. Segunda sem dieta comigo, Nutrição com a Mera. Eu sei que segunda-feira todo mundo fala que é o dia oficial de retomar para dieta. Mas se funcionasse mesmo, o povo já estava emagrecido, estava bem por isso mesmo. Se essas pessoas voltam a engordar, vivem no efeito sanfona, será que é isso que vai resolver? E hoje você vai perceber que não. Que o emagrecimento vai muito além da dieta e que existe um lado obscuro nesse não emagrecimento que ninguém te conta. Vai ser uma live profunda, bem diferente de muitas lives que eu já fiz por aqui. Então pega o seu banquinho e fica aqui comigo até o final. Eu vou contar coisas que eu passei na minha vida que impediu o meu emagrecimento, mesmo que eu tentasse trancar a boca e não conseguia. E talvez isso também aconteça com você. Então, se sinta abraçada, eu entendo que você passa, não vou te julgar por isso, muito pelo contrário, eu tô aqui para poder te ajudar. Então, o tema da nossa live aqui de hoje é o lado obscuro do seu não emagrecimento. Você vai entender que não emagrecer vai muito além de cortar as calorias ou gastar mais e comer menos. Você vai perceber que tem outras coisas que ninguém te fala, que a Globo não mostra, mas que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de saber quem é nova por aqui, quem está chegando aqui pela primeira vez. Quem já é aluna musa. A aluna musa é a maneira carinhosa que eu chamo as minhas alunas do Emagreça Sem Dieta. E aproveita e aqui embaixo tem esse aviãozinho para você compartilhar com todo mundo. Porque aqui o que você pode esperar dessa live hoje é uma tomada de consciência, uma virada de chave, para aí sim, acessando o conhecimento que liberta, você destravar o seu emagrecimento. De uma vez por todas, de uma maneira gratuita. Meu único objetivo aqui é compartilhar conhecimento que liberta para te ajudar aí. Em vez de você ficar sofrendo sozinho com esse peso da tristeza que você fica vivendo essa gangorra do efeito sanfona. Ok? Eu gostaria de saber uma coisa. Existem dois grupos quando eu falo de não emagrecimento. Existe aquele grupo 1 que a pessoa fala assim pra mim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu não consigo nem começar, eu não consigo nem sair do lugar, eu não consigo emagrecer, ponto. Esse é o grupo 1. E existe um segundo grupo que fala assim pra mim, olha só, se eu me empenhar, eu emagreço, tá? Vixe, emagreço bem, emagreço uns 10, 15 quilos se eu quiser. Só que eu volto a engordar tudo de novo ou até mais. Esse é o grupo 2. Escreve aqui nos comentários pra mim, para eu saber com quem eu tô falando exatamente, se você está no grupo 1 ou no grupo 2. Grupo 1 é aquele grupo que fala assim, olha, eu não emagreço por nada. Deve ser meu metabolismo, deve ser a menopausa, deve ser hipotiroidismo, deve ser minha genética, porque eu não sei o que acontece, que eu não consigo emagrecer. Esse é o grupo 1. E aquela pessoa que emagrece tudo mais um pouco e depois se recupera tudo e muito mais um pouco. Escreve aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, para eu poder acompanhar e entender como é que está a divisão aqui. Mas escreve aqui nos comentários mesmo, tá? Aqui, ó, grupo 1, grupo 1, grupo 1. Vai colocando aqui para eu poder saber. E quem já é aluna musa, ó, já pode pegar a garrafinha de água para você tomar bastante água aqui enquanto isso. Continua aqui, tá? Que você vai saber, ó, grupo 2, grupo 1, Thaís, continua até o final da live. E para eu não esquecer de te responder, ô Thaís, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha que você pode clicar nela e colocar a sua dúvida, tá, gente? No final da live eu sempre reservo um espaço de tempo para poder tirar todas as dúvidas e para eu ter certeza que eu não vou esquecer de responder, você pode colocar aqui nessa interrogaçãozinha para poder responder, tá bom? Ó, grupo 2, grupo 2, grupo 1. Ih, a gente tá bem empatado, hein? Vamos ver se a gente consegue desempatar ou se tá bem divididinho mais ou menos aqui. Enquanto isso, deixa eu ver aqui pro meu script, tá? Só pra você se programar. A nossa live aqui deve demorar em torno de meia hora. Vai ser uma live breve, mas bem profunda. Então, tenta sair um pouco da televisão, do ambiente onde você está, se tiver muito barulho, coisas que estejam tomando a sua atenção, porque talvez o que você precisa pra você virar a chave de uma vez por todas esteja bem aqui na sua frente. Eu não acredito em coincidência. Se você tá aqui é porque tem um propósito. Então, se afasta das distrações pra você focar até o final, ok? Bora lá então, grupo 1 e grupo 2, né? Porque os dois ficaram super divididinhos e tá tudo bem por isso. Então bora lá. O tema da nossa live é o lado obscuro do não emagrecimento.
E na imagem, não sei se vocês viram, tinha uma mulher, né, assim, com a mão na boca, representando uma frase que eu acho que toda pessoa que tenta emagrecer e se manter magra não consegue, escuta ou já escutou, porque eu já escutei. Ah, é só você trancar a boca. Como se fosse simples assim. Eu já escutei isso várias vezes. E eu percebo que muitas mulheres, elas já nem falam em voz alta ou para os seus amigos e parentes que querem emagrecer, porque elas já sabem que vão ouvir frases como essa. Atualmente, eu ainda atendo algumas pessoas em consultório presencial. Hoje meu foco é muito mais aqui no online com vocês. E normalmente, quando eu termino a consulta, é comum as pessoas desejarem tirar uma selfie, mostrar que estão se cuidando, que estão aqui. Obrigada, Nilcileia, perdão. Só que algumas pessoas, quando nós vamos posicionar para tirar a selfie, a pessoa fala assim: olha aqui, eu não quero tirar foto não. Sabe por quê? Eu não quero falar para ninguém que eu vim aqui para tentar emagrecer. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela já foi muito criticada. Eu já sei que talvez ali perto da onde ela mora ou da onde ela trabalha, com alguém que ela convive e infelizmente, muito provavelmente, alguém que ela ama e que é importante para ela, já deve ter falado alguma frase muito parecida, se não foi essa. É só trancar a boca. Você só precisa de força de vontade. Como se fosse simples assim. Eu não sei se você já ouviu. Se você já ouviu, coloca aqui um joinha assim, só para eu saber que sim. Mas todas as vezes que eu ouvi essa frase, pra mim, vinha um sentimento de tristeza, de incapacidade, de desmotivação, de vergonha. Eu sentia tudo isso e mais um pouco. Até que eu fiz como muitas mulheres fazem. Não, eu vou parar de falar sobre esse assunto, vou fingir que isso não é importante pra mim, vou ficar calada, vou falar que eu me aceito como eu sou, sendo que peso não tem nada a ver com aceitação, isso é conformismo. Aqui, ó, já ouviu várias vezes, né? Quem já ouviu? Quando você escuta uma pessoa falando assim pra você: ah, vai tentar de novo? Ih, vai jogar dinheiro fora, hein? Ou a pessoa fala assim: mas é só ter força de vontade, é só trancar a boca. E você sabe que você não tá conseguindo fazer isso? Escreve aqui pra mim. O que você sente? Qual é o sentimento que vem quando você escuta ou se lembra, né, de pessoas que já falaram isso pra você? Porque eu citei aqui os sentimentos que vinham à tona pra mim. E esses sentimentos, eles me faziam querer ficar quieta, calada, introspectiva, não comunicativa, que é o oposto do que eu sou. E depois eu entendi que tinha um propósito ruim por trás disso, tá? E eu vou contar exatamente que propósito é esse no final dessa live. Então por isso eu te falei, a live vai ser breve, mas eu gostaria muito que você ficasse até o final, porque, nossa, vai fazer todo sentido, tá? Ó, incapaz, a Thaís colocou. Sentimento de fracasso, a Neide colocou. O que mais, gente? Exatamente isso que eu sentia. E eu tinha uma coisa que eu fazia, que eu me lembro até hoje, que era uma coisa, gente, que assim, que é irracional. Mas eu vou contar porque acontecia comigo. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre a minha história. E talvez você passe por isso e tenha vergonha de falar. Talvez você até mesmo ache que só acontece com você. Aqui, ó, incapaz. Era assim, além de não conseguir emagrecer e me manter magra, e também não conseguir trancar a boca, tinha uma coisa que eu fazia comigo mesma, que era assim, inexplicável. Sabe o que era? Assim, olha, se eu tivesse um evento, uma festa, ou foto, alguma coisa que seria importante pra mim, no sentido de eu querer estar bem, à vontade, com a roupa que eu quero, não a roupa que servia, com o rosto mais fininho e tudo mais, era só saber a data que a partir dali o negócio desandava. Era impressionante. Se tivesse uma vida mais normal, dia a dia, parece que até que eu consigo dar uma focada melhor. Falou que era alguma coisa importante pra mim, gente, o negócio desandava de uma maneira impressionante. Alguém já passou por isso? Porque eu sei que muitas pessoas passam por isso sim, e não falam sobre isso. O nome que eu dou pra esse, vamos chamar de evento, é o peso da tristeza. É quando a mulher fica, quanto mais acima do peso ela fica, menor a autoestima dela também fica. Gente, era pra ser o contrário.
Era assim, ó, eu vou tirar uma foto amanhã. Logo, eu poderia comer menos, né? Tudo bem. Era o contrário. Eu desandava a comer. Eu desandava a comer, comia. E não tinha uma explicação clara para isso. E eu não entendia. Eu definitivamente não entendia o que eu fazia comigo mesma. Aqui, ó. A Neide colocou aqui, essas pessoas me veem fazendo dieta e atividade física e me perguntam por que eu não emagreço ou por que eu não me mantenho magra. Olha só. Além de ser uma deselegância, a pessoa perguntar isso pra você, porque eu acho que da conta delas, né, tem maneiras e maneiras de você oferecer ajuda, se a vontade da pessoa é te ajudar. Se a gente soubesse a resposta nesse contexto, a gente teria resolvido, não é mesmo? Eu, há tempos atrás, se eu soubesse como fazer diferente, eu fazia, porque eu não sabia. É o que eu sempre falo em todas as lives que eu faço. Troque o eu não consigo por eu não sei. Quando você não faz aquilo que você poderia fazer, não é porque você não consegue, não está ligado à sua capacidade. É porque você ainda não aprendeu a fazer diferente. E isso fica até mais leve, sabe? Várias vezes, quando eu erro alguma coisa, eu falo assim, nossa, gente, eu também não sabia fazer isso daqui. É só você prestar atenção. E aí eu quero falar qual é o outro lado do emagrecimento que não tem a ver com a nutrição e com a alimentação. A nutrição vai influenciar positivamente nisso? Com certeza que vai. Por quê? Existem certos alimentos ou combinações de alimentos que podem fazer você sentir mais fome ou menos fome. Existem alguns alimentos de alta carga e índice glicêmico que faz com que você aumente a produção de insulina e isso starte a fome em você. Você fica com mais fome do que em outro momento da sua vida. Então, a nutrição tem sua função, ela tem seu fundamento, ela influencia? É óbvio que sim. Só que o que acontece? Lá atrás, quando eu não conseguia fazer isso, eu já era nutricionista. Então eu sabia fazer essas combinações. No meu caso, eu sabia. Eu sabia o que era carga glicêmica, índice glicêmico, eu sabia como combinar os alimentos. E o pior, eu comia muitas vezes sem estar com fome real. Não era porque eu estava com fome. Se fosse com fome, maravilha. Era sem fome real. Tem um lado por trás desse emagrecimento que ninguém fala. E eu vou falar esse lado aqui pra você. Então, eu quero só dividir aqui, botar um muro aqui, tá bom? Existem muitas pessoas que sim, que fazem muita atividade física, que acabam comendo menos ou fazendo dieta, só que não conseguem emagrecer ou se manterem magras porque elas estão fazendo do jeito errado. Falta conhecimento realmente de nutrição, do jeito certo. Porque existem muitos nutricionistas também por aí que falam as combinações erradas. Eu canso de ver prescrições que infelizmente não vão fazer a pessoa chegar onde ela deseja. Então tem esse lado do muro aqui que é informação errada, incompleta, que realmente precisa ser dita, né? E existe o outro lado do emagrecimento que não tem nada a ver com isso, mas que tem a ver com cultura, família, relacionamentos, comportamentos e emoções. Quando eu falo lá no programa Emagrecer Sem Dieta que as pessoas que eu acabo cuidando, as minhas alunas musas, emagrecem sem dieta porque eu dou atenção a corpo, mente e o ambiente, é porque eu dou atenção a todos esses pontos e não a um ponto exclusivo. Porque se você olha só para a nutrição, que é muito importante, os outros vão ficar de lado. Se você olha só para a parte emocional, mas faz as combinações alimentares erradas, o caminho vai ficar mais difícil. É importante fazer com que esses 3 pilares estejam em dia para que o emagrecimento sem dieta aconteça e a pessoa possa continuar magra sem dieta. E partindo do pressuposto que você já sabe fazer essas combinações, e se não souber, continua me acompanhando aqui. Se ainda não me segue, começa a me seguir aqui, ativa as notificações. Eu vou falar agora sobre o lado obscuro do emagrecimento. E o último ponto que eu vou falar é um ponto assim, bem íntimo, bem particular, um tanto quanto desagradável de ser falado, porém necessário. E aí vocês vão entender junto comigo porque que muitas vezes quando eu tinha fotos e eventos que era para eu estar me sentindo linda e maravilhosa, eu fazia exatamente o contrário. Eu fazia tudo aquilo para me sentir a pior pessoa
possível, tá? Então você vai saber desse ponto aí. Eu coloquei aqui que existe esse lado obscuro do emagrecimento, e eu coloquei aqui alguns pontos que faz exatamente isso, Pri. É otimizar o tempo, né? Que faz com que a pessoa não emagreça, ou emagreça e volte a engordar. Eu poderia falar vários, tá, gente? Mas lembra que eu falei que a nossa live vai ser de 30 minutos? Pra ser objetiva, pra não ficar, né, palestrona? Então eu vou ser objetiva. Mas a gente pode falar mais sobre isso nos stories depois, tá bom? Então, olha só. Eu quero assinalar aqui um ponto, lembrando que o último, pra mim, foi o mais importante, mas que todos influenciaram no meu não emagrecimento. Primeiro, cultura, tá? O que é cultura? Cultura é aquilo que você aceita sem ninguém te oferecer, sem você nem saber que você está aceitando, porque naquela região, naquele ambiente, todo mundo faz assim. Então você não questiona, você simplesmente faz o quê? Repete. Isso é cultura, né? Na minha definição. Lá no dicionário, no Aurélio, deve ter outra definição. Mas a minha definição, cultura é isso. É algo que foi imposto pra você, ninguém te convidou, você também não pediu, também não questionou, e tá ali repetindo. Simplesmente isso. E a cultura, no não emagrecimento, ela pode influenciar e atrapalhar de diversas maneiras possíveis. Eu vou falar aqui duas que aconteciam comigo, tá bom? Uma, talvez você já deve ter ouvido falar isso. Não, mas você tem que comer tudo. Você tem que comer tudo. Não pode deixar sobrar comida no prato. Até porque, se você deixar a comida sobrar, é pecado. Olha só como existem pessoas passando fome por aí. E aí o que você faz? Sem estar com fome real, come. Ou até estava com fome real, mas chegou na metade, se a sua fome já passou, já acabou, e você continua comendo, afinal de contas, deixar a comida sobrar é pecado. Quem já fez isso pode levantar a mão. Eu vou até falar diferente. Quem já fez isso, respira. Porque eu já vi muita gente fazendo isso, eu já fiz isso demais da conta. Tava ali fazendo um prato, lá pelas tantas, acabou a fome, mas eu comi, vou deixar sobrar. Eu ainda mais que tá gostoso, sem fome real. E, gente, isso aqui é cultura total. E de onde que vem essa cultura? A nossa geração tem muita facilidade de acesso à comida. Mas se você voltar 3 gerações ou até mesmo 4 gerações atrás, as coisas eram muito mais difíceis. O Brasil, pelo menos, foi colonizado pela sua maior parte por o quê? Os índios que já estavam aqui, né? Então eles já moravam aqui, por negros. Aqui, ó, a Pri já falou isso pra filha dela. Parabéns pela coragem de falar isso, tá, Pri? A verdade liberta. Talvez muitas outras pessoas já falaram isso para os seus filhos. Negros escravizados, imigrantes como italianos, alemães e várias outras nacionalidades que vieram fugindo da Segunda Guerra. Vou responder isso, tá, Thaís? Vou responder isso assim, tá no meu script aqui. Eles vieram pro Brasil em um momento super hostil que, de fato, as pessoas passavam fome. Se você for voltar aí algumas gerações na sua árvore genealógica, com certeza você vai encontrar pessoas que passaram fome. E talvez isso era tão marcante para elas, era uma coisa tão doída na alma dessas pessoas, que isso foi passando energeticamente de geração a geração. Existem dores, existem comportamentos, existem dores emocionais que parecem doer lá na alma que nós temos, que nem a sua, não sei se você sabe. Quando nós temos filhos, nós não passamos só a nossa genética ou os nossos bens e a nossa educação, nós também passamos parte das nossas emoções, da nossa energia. Então o que eles vivenciaram lá atrás pode influenciar sim o agora. Então muitas vezes uma coisa que te atrapalha a emagrecer é essa cultura. Cultura de, nossa, me faltou tanto, eu tinha tanta privação, antes eu não podia comer porque eu não podia comprar nada disso, e agora que eu posso comprar um chocolate, agora que eu posso comprar um refrigerante, agora que eu posso ter um freezer cheio de Heineken, eu não vou tomar, vou me privar, e é nessa que a pessoa só vai subindo, 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 subindo e subindo, subindo o peso. Então, isso com certeza é um dos fatores que influenciam o não emagrecimento e que não tem nada a ver com a alimentação, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui,
Comportamentos aprendidos. Sabe aquilo que você faz porque você sempre fez e ninguém te ensinou? Você simplesmente faz porque você acha que é assim que todo mundo faz? Pois é, isso foi um comportamento que você aprendeu com pessoas mais próximas que você conviveu, sem ninguém te ensinar falando, mas sim mostrando pelo exemplo. E na verdade nós educamos qualquer criança de 3 maneiras, de únicas 3 maneiras, que é o quê? Exemplo, exemplo e exemplo. Não tem outra maneira. Gente, a criança, até que ela fala mesmo, até que ela forma estrutura de texto, ela já vai estar ali próximo dos 5 anos de idade. Até esse momento ali, você comunicava com a criança mais pelo que você mostrava do que aquilo que você falava. Então, outro dia desses, eu estava conversando com uma paciente minha e ela falava assim comigo: Essa, eu não sei o que acontece comigo. Por quê? Eu vou indo muito bem, eu melhoro minha alimentação, eu me organizo aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que eu pego um pacote de biscoito da minha mão e quando eu pisco, ele já acabou. Às vezes, eu vejo os farelos na minha roupa e eu não vi que eu comi um pacote inteiro de biscoito. E parece ser muito estranho. Como é que uma pessoa não vê que ela mastigou um pacote inteiro de biscoito? Me explica. Não é estranho, não é diferente? Só que muitas vezes isso foi um comportamento que ela aprendeu e nunca questionou. Graças a Deus, isso lá em casa eu recebi com uma boa orientação. Sempre quando eu estava na minha casa e eu ia lanchar, e eu queria comer, por exemplo, um biscoito, uma torrada, rosquinha, aquelas rosquinhas croque-croque, e eu chegava na cozinha e pedia pra minha mãe, e ela sempre perguntava pra mim, né, você tá com fome mesmo? Pra não parecer que é tédio, né, às vezes a gente come por tédio, vamos falar assim. E ela perguntava assim, tá, quantos você quer? Por exemplo, se fosse biscoito de maisena, ela perguntava, quantas unidades você quer que a mamãe coloque na vasilha? Nunca me deu um pacote na mão, porque a criança não tem essa consciência. Então, muitas vezes, se talvez ela tivesse feito isso com ela, ou também tivesse dado esse pacote de biscoito inteiro, talvez eu estaria repetindo esse comportamento até hoje, simplesmente por fazer. Por fazer. Pois é, aqui a Thaís. A vontade de mastigar e não é de fome. Pois é, aqui ó, já sacou que não é fome. Não é fome real. Então pode ser cultural, pode ser um comportamento que você simplesmente repetiu porque ninguém te falou ou te ensinou diferente. As pessoas faziam isso todos os dias e você acabou fazendo. Por isso que é muito menos genética do que ambiente. Hoje sabemos que existe a epigenética, que é o ambiente influenciando na genética. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô acima do peso, logo meu filho também vai ser, porque a genética é assim. Mas se a gente muda o ambiente, muda o comportamento, também muda na realidade da família. Por isso que eu sempre falo, emagrecer sem dieta é organizar os 3 pilares: corpo, mente e ambiente, certo? E isso já vai fazer uma grande diferença. Eu queria te perguntar aqui agora, você que está me assistindo, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, eu te falando isso, eu te explicando isso agora, você consegue perceber algum comportamento que você tem que atrapalha o seu emagrecimento, que você não come? Deixa eu te explicar a diferença, tá? Por uma questão emocional. Não é porque você ficou triste ou ansiosa ou feliz demais que você comeu, que você bebeu, que você fez X comportamento. Você fez porque você fez. Você fez porque é normal fazer isso. Se agora você está prestando atenção em algum, eu vou dar uma pista, tá? Vou até dar uma dica de um outro comportamento, porque muitas vezes é difícil a pessoa identificar uma coisa que ela nunca parou para pensar ou para identificar. Então, coloque nos comentários, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Eu vejo com muita frequência, em dias quentes como o de hoje, pessoas chegando ao restaurante para almoçar e talvez chegaram lá por volta do meio-dia e até esse horário ninguém ali tinha tomado água. Ou se tomou, não tinha dado nem 500 ml de água. E a pessoa, ao invés de beber água e saciar sua sede primeiro, ela faz o quê? Ela faz um baita de um prato de comida, muitas vezes pede um refrigerante junto, que vai encarecer a conta, que vai diminuir a absorção dos nutrientes por conta das propriedades antinutricionais que o refrigerante tem, atrapalha a digestão, e a pessoa faz isso por quê?
quê? Por quê? Por quê? Porque ela tá triste? Não. Porque ela tá... Por quê? Porque a família dela faz, porque os amigos dela fazem, porque é assim que ela viu na televisão, porque ela chega na mesa e o garçom já vem perguntando o que ela quer beber, então ela acha que ela tem que beber porque ele tá perguntando. Então, eu já fui várias vezes em restaurantes onde quando o garçom perguntava se eu, meus filhos e meu esposo queríamos alguma coisa pra beber, a gente falava que não. Ele falava assim, não? Nada? Nada pra beber? Eu, não, nada. E eles achavam assim, muito diferente, sabe? Porque era comum chegar em uma mesa e todo mundo pedir alguma coisa de bebida. Então, presta atenção em alguns comportamentos que talvez você faz, que você nem percebe que faz e tá te atrapalhando a emagrecer, tá bom? Aqui, ó, por costume, Ângela, exatamente isso, por costume, por comportamento. Então, vá prestando atenção nesses detalhes, porque isso vai muito além de trancar a boca, tá ok? E um terceiro ponto aqui do lado obscuro do não emagrecimento, e aí que eu te falei que eu ia deixar pro final, que pra mim foi o mais forte, e que foi o mais pesado, e que influenciou em toda essa problemática minha, é algo que eu falo muito pouco, tá? Não que eu tenha algum pudor em falar sobre isso, porque eu entendo que essa experiência pode ajudar várias outras pessoas a se libertarem, mas eu sempre falo sobre isso com muito respeito mesmo ao meu passado. O que acontece? Muitas pessoas, elas acabam comendo sem fome real nenhuma e de uma maneira descontrolada, fazendo com que elas realmente não consigam emagrecer nadinha. Isso pode ter a ver com o lado emocional. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu falar. Sabe aquela gordura abdominal? Sabe aquela banha, aquela pochete que parece que não sai dali por nada? Temos as pochetes pequenininhas, né? Vamos falar assim, tamanho P. Tem a pochete tamanho M. Tem a pochete tamanho G. E tem a pochete GG, tá? Se você tem essa pochete, coloca aqui o tamanho dessa pochete, tá? Por que eu tô falando isso? Eu não sei se você sabe, mas essa pochete tá ali com um objetivo. A gordura que fica no nosso corpo, principalmente aqui nessa região, ela, psicologicamente falando, ela tem um objetivo emocional, que é te proteger. Proteger de alguma coisa. De alguma coisa que em algum momento você sozinha não foi capaz de se defender. Alguma coisa que quando você viveu lá atrás na sua primeira infância, que você era piquititinha, que você era piquititinho, você passou e houve um forte impacto emocional e isso fez com que você se sentisse mal e você precisou de alguma maneira se proteger. E talvez você naquele momento comeu porque era a única coisa que você podia fazer. E quanto mais você comia, mais você tinha vontade de comer e mais você se sentia confortável com aquilo. E muitas vezes lá nos seus neurotransmissores foi associado que comer era uma forma de compensar esse forte impacto emocional. E se essa pochete está aí até hoje, é porque esse impacto emocional também está guardado até hoje aí dentro. Talvez em um cantinho que você nem se lembre de tão bem guardado que ele está. Mas se a gordura está aí, ele também está. E isso é ruim? Isso é bom? Eu vou falar pra você que isso é nem ruim e nem bom. Acontece. Acontece. Se você for conversar com qualquer pessoa vai ter uma história triste para contar, assim como também vai ter uma história feliz para contar. É a nossa história. E na verdade, mais do que o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Eu já vou contar a minha história e você já vai entender. Essa gordura abdominal, emocionalmente, ela tem um papel de proteção. E a pergunta que eu quero te fazer agora, olhando nos seus olhos, é: você está se protegendo de quê? Você está se protegendo de quem? O que é que você está sentindo aí dentro que você não contou pra ninguém, mas que todas as vezes que você começa a querer pensar ou lembrar nesse assunto, você acaba se levantando e vai comer?
tem coisa aí dentro. E a gente precisa fazer o quê? Vou falar assim só pra descontrair, tá? A gente precisa botar isso no vaso. Cagar. Eliminar. Botar isso daí pra fora. Tudo isso que tá aí dentro. Porque hoje você já é grande. Hoje você já sabe se defender. Você não precisa continuar se comportando como você se comportava quando você era pequena. Eu sei, quando você era pequena, tudo parecia ser muito grande. E parecia e era muito grande mesmo. Só que hoje você cresceu. E você não precisa mais, se ninguém te contou isso, continuar fugindo, descontando tudo na comida. Só que até que a gente toma consciência disso, tem algumas etapas. Quando você olha para a cebola, ela não tem cascas diferentes? Pois é, tem casca, outra casca e outra casca. E as cascas vão ficando mais finas. Essa é a boa notícia. E a gente não precisa ter medo disso, até porque a verdade liberta. Se tem uma coisa que faz a gente se libertar de todas essas dores, de todas essas coisas que essa gordura está tentando proteger e ocultar, é trabalhar com a verdade. Nisso todo mundo sai ganhando. Aí, mas se eu contar a verdade, o que vão pensar de mim? Que você é corajosa, que você confiou em você mesma. E outra coisa, de verdade, eu tô pouco ligando porque as pessoas vão pensar de mim. Eu me preocupo de verdade com o que Deus vai pensar de mim. Essa é a minha principal preocupação. Porque os homens, eles vão criticar de qualquer maneira. É impossível agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, quem somos nós? Então aqui a gente vai trabalhar com a verdade. Conhecimento liberta, a verdade liberta, é Jesus que liberta, não é mesmo? E aí eu quero falar pra vocês que existem coisas por trás do não emagrecimento que ninguém fala pra você. Forte impacto emocional. Situações onde você passou talvez por uma humilhação, por uma repreensão, por uma situação que você não sabia como se comportar, ou se defender, ou o que fazer. E você tava lá e você não sabia como lidar com isso. E naquele momento você fez o quê? Engoliu essa emoção. Engoliu e fez assim, ó. E botou ela goela abaixo. Só que ali ela ficou. Ela não subiu, ela não desceu, ela ali ficou. E aí o corpo faz o que com a gordura? Vem fazer o que? Proteger. Então, olha para aquela pochete que reside no seu corpo nesse momento, nesse corpinho, e pergunta: você está tentando proteger do quê? Conta pra mim, que tem caroço nesse angu. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Ou eu tô falando um pouquinho demais? Ou eu tô falando rápido demais? Só pra saber se estão acompanhando meu ritmo. Agora eu quero contar uma parte da minha história, se vocês me permitirem, é claro. Eu só quero ter certeza que vocês estão me acompanhando direitinho. Faz só um joinha aí pra mim. Ou tem um coraçãozinho aqui do lado, aperta o coraçãozinho que eu vou saber que vocês estão junto comigo nesse momento, que eles vão me dar uma força, tá? Luca, tá? Isso. Ei, Ju. Tá dando pra acompanhar, gente? Só pra saber, tá bom? Tá, né? Show. Então, bora lá. Lembra que eu falei lá no meu passado que eu já tive compulsão alimentar, que eu brigava com a balança, que se eu emagrecesse 5 quilos eu engordava 7, era um eterno efeito sanfona. Mesmo muitas vezes eu sabendo identificar minha fome real, eu continuava comendo. Então, o que acontece? Eu entendi que não tinha uma razão lógica para isso. Não tinha como eu fazer isso comigo mesma. Eu falava, gente, como é que pode, né? Não tem lógica, não é inteligente fazer isso. E eu falava comigo mesma, mas eu sou inteligente. Eu falava, eu sou inteligente, por que eu faço isso comigo mesmo que não é inteligente? Era muito estranho. Foi exatamente isso que eu fiz no sábado. Sábado agora, eu estive com um grupo de mulheres do meu programa Emagreça Sem Dieta, que na última turma se inscreveram no primeiro dia e conquistaram um bônus que eu nunca tinha entregue, que é um bônus de limpeza emocional. Eu, além de nutricionista, eu também sou terapeuta, me tornei uma de tanto fazer terapia, eu acabei fazendo uma formação completa, uma não é várias, e por isso eu tenho
propriedade de navegar pela nutrição e terapia e volto pra cá, sempre com o objetivo de fazer o quê? Ter resultado, que é isso que a gente quer. E nesse sábado eu fiz uma técnica da abordagem ao inconsciente com um time de musas pra tomar essa consciência que lá atrás eu tomei, que eu não tinha. Mas contando aqui um pouquinho da minha história pra vocês. Lembra que eu falei que eu me sabotava bastante, bastante? Principalmente se eu tinha uma festa ou evento, esse tipo de coisa. Pois é, quando eu fui olhar pra dentro e parar de olhar pra fora, remédio, cirurgia, lipo, não fiz nada disso, tá, gente? Eu tô falando os exemplos que, graças a Deus, não cheguei nesse ponto. Mas eu já tentei de tudo e mais um pouco no que tange dietas, e por isso que eu desisti das dietas. Eu comecei a olhar pra dentro, eu comecei a procurar escutar o meu próprio corpo, tentar entender o que ele falava pra mim. E nessa de escutar o próprio corpo, de perceber, de fazer essas abordagens e mesmo essas técnicas, eu descobri uma coisa que eu não lembrava, mas que estava guardadinho lá dentro. E eu preciso que você saiba disso, tá? Nossa mente inconsciente guarda tudo o que aconteceu desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Não é desde que você nasceu, não, desde a barriga da sua mãe. Então, às vezes aconteceram coisas lá na sua gestação que você nem sabe, que você sequer imagina, e que isso pode estar influenciando até hoje com um forte impacto emocional se não tiver tido um nível de compreensão em algum momento da sua vida. No meu caso, o que eu tomei consciência, que eu não sabia, que eu não lembrava, foi que quando eu era pequena, talvez entre os 4 e 6 anos de idade, eu passei por uma situação de abuso por parte de um tio meu. E isso, quando criança, foi uma coisa que eu não tinha cognição para entender. Tanto é que na época eu nem contei, vamos supor, para um pai ou para minha mãe, porque eu não tinha esse nível de entendimento. E não era só comigo que isso acontecia. Então, como criança, eu não tinha esse critério de achar que isso era certo ou que isso era errado. Ninguém nunca tinha explicado sobre isso. Porém, à medida que eu fui crescendo, o meu corpo foi falando por mim, me fechando, me sabotando quando eu percebia que eu podia gostar de uma pessoa, tendo esses discursos de mulheres empoderadas, querendo competir com homens, no sentido de não, eu posso mais e tudo mais, eu não preciso de você, esse tipo de coisa, e comendo como se fosse uma punição, como se a culpa também tivesse sido minha. E eu só era uma criança. E isso foi algo que fez muito estrago na minha vida, em várias áreas da minha vida. Só que, se o diabo tá aí para poder matar, roubar e bagunçar o negócio todo, Deus está aí para nos dar força para passar por cima de tudo isso, vencer e falar, e tá aqui e falar o seguinte: olha, passei, superei, e tô aqui trabalhando com a verdade, porque a verdade liberta. Quando a gente coloca a luz, a sombra vai embora. Me libertar de todos aqueles comportamentos que eram de autossabotagem por uma coisa que eu sequer tive culpa, mas que infelizmente acabou acontecendo, e Deus veio me usar para poder ajudar muitas outras pessoas mais que talvez passaram por isso e nunca tiveram consciência ou falaram sobre o assunto, e é muito mais comum do que a gente pensa. Quando se trata dessa palavra abuso, gente, não precisa ser um abuso sexual no sentido de sexo, penetração, nada disso, não foi isso que eu passei, tá? Abuso pode ser o quê? Toque, pode ser palavras, pode ser insinuações, pode ser perturbação, a pessoa que fica falando, te incomodando, tudo isso aí pode se caracterizar. E por menor que seja aos olhos de quem está de fora, para quem está dentro é tudo muito grande, é muito forte. E isso traz doenças psicossomáticas. Eu já atendi várias mulheres que já tinham passado por isso e que desenvolveram lúpus e que desenvolveram fibromialgia, que é que sente dor, não me encosta aqui, não me encosta aqui. Mulheres que chegaram ao consultório e falaram assim: Nutri, minha testosterona está muito baixa, tem algum suplemento, tem alguma coisa que eu posso comer para poder aumentar? E o problema não estava na produção hormonal e na libido dela, mas sim nas coisas que estavam lá atrás.
E assim como esse episódio fez com que meu corpo quisesse adquirir uma pochete de gordura para poder me proteger, muitas outras pessoas passam por situações diferentes dessas, mas com forte impacto emocional, que faz com que elas queiram se defender na vida adulta de coisas que aconteceram na infância, que não fazem mais sentido, mas que não vêm à tona, que não são libertas, porque a pessoa, em vez de trabalhar com a verdade, ela prefere fazer o quê? Inconscientemente ou conscientemente, se dopar, se medicar, beber, fugir, comer, se entorpecer para não viver essa dor. E a dor pode ser um caminho de cura. Se você pega essa dor, se você pega esse incômodo, você pega na pontinha dessa corda e você vai puxando, você vai aprendendo esse caminho, você vai vendo de onde vai vir aquilo ali, identifica, respira, perdoa, se perdoa, perdoa aquilo ali que aconteceu, pede a Deus para te ajudar nesse processo, deixa o que está para trás para que o novo possa vir, aí as coisas vão mudar verdadeiramente para você. Corpo, mente e ambiente. Isso é emagrecimento sem dieta. Então, se a pessoa não consegue sequer começar a emagrecer, é porque de fato ela precisa verificar o que está por trás dessa pochete GG aí. Se ela às vezes consegue emagrecer, mas volta a ganhar peso, mesmo caminho, a gente precisa identificar. No aspecto nutricional, qual a combinação de alimentos que você está fazendo que está te atrapalhando? Que está mantendo sua insulina altíssima, fazendo com que você ainda ache que está com fome, querendo fazer com que você continue comendo mais e mais e mais, e mais doce e mais açúcar, de uma maneira descompensada, porque dá para comer tudo de maneira equilibrada, mas talvez o que você faça seja totalmente desequilibrado, e isso pode ser ajustado com detalhes na combinação de alimentos, isso é o que tange a nutrição. A gente pode melhorar isso com toda certeza, olhando para dentro, usando a dor como um caminho de cura e vendo o que está por trás dessa camada de gordura que você está tentando proteger até hoje, e deixar esse passo do ano passado, trabalhando no aspecto emocional e com toda certeza o ambiente. O ambiente influencia muito aquilo que nós somos, fazemos ou vivemos, porque a gente aprende mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Então, cuidado com os ambientes que você frequenta, com as pessoas que você convive, porque se você não concorda, mas você convive, certamente você vai acabar se tornando uma dessas pessoas ou fazendo coisas parecidas, se você não tiver muita consciência para fazer o movimento contrário. Mas tem um mantra que fala: você não tá aqui para ficar curando gente chata, gente que não tá comprometida em evoluir. Você tá aí para se curar. Qual é a parte sua que tá conectando com essa galera? Você tá aqui para se curar, não é para curar o mundo não. Primeiro você, sua família, sua casa, sua rua, de dentro para fora. Aí as coisas começam a funcionar. E o meu grande objetivo em trazer esse conteúdo aqui para vocês é porque eu não aguento mais ver as pessoas falando: é só trancar a boca, faz uma dieta, você não emagrece porque você não consegue seguir uma dieta. E tem muito mais coisa por trás disso daí do que uma simples dieta. Gente, se dieta emagrecesse, não tinha mais nutricionista. E outra coisa, dieta não pode funcionar. Imagina se você come todos os dias as mesmas coisas. Vão faltar nutrientes no seu corpo. Olha a diversidade de alimentos e de combinações para você comer todo dia a mesma coisa. Não me entra na cabeça. E tem gente que fala assim: não me entra na cabeça emagrecer sem dieta? Pois é, devia ser o contrário. Devia ser totalmente o contrário. Porque quando você muda aqui, que o restante muda totalmente. E quando você consegue entender essa dinâmica e fala: Nutri, por onde que eu começo então? Me dá uma luz. Tá, toda jornada tem um caminho. Toda maratona começa com o primeiro passo. Se eu pudesse pegar tudo isso que eu te falei e pudesse assim, um primeiro passo para você se situar no mundo, o que eu faço agora para começar esse processo de cura? Eu sugeriria, a primeira coisa, é você identificar a sua fome real e a sua fome emocional. Porque se você não sabe identificar isso, você vai ficar meio perdida. Tá, então eu tô comendo agora é o quê? Eu tô com fome? Eu não tô com fome? Eu tô me escondendo de alguma coisa? Eu estou me punindo? Eu estou... Não vai ficar claro.
Entendeu? Então a primeira coisa é justamente identificar essa fome real. Para aí depois você dar o segundo passo, o terceiro passo, esse tipo de coisa. E aí as coisas vão começar a andar. Aqui, ó, a Jéssica tá colocando aqui nos comentários. O pior remédio que promete milagres em alguns dias. Pois é, e a medicação, ela vai interferir na sua parte neurológica. Então vai interferir na bioquímica do seu corpo. É claro que vai dar errado. Se existisse uma medicação que pudesse emagrecer, por que não comprar e distribuir para a população? Ai, não, mas saiu agora um remédio mais caro. Não é porque o remédio é caro, gente. Quantas pessoas que você conhece aí que tem muito dinheiro, que pode comprar muita coisa e compra esses remédios todos um atrás do outro e continuam obesas? Será que funciona mesmo? Ou é só a indústria farmacêutica querendo ganhar mais dinheiro? É só parar pra pensar. Pra mim essa resposta aí é muito clara, tá? Eu vou aqui aproveitar agora para responder algumas perguntas que as pessoas colocaram aqui na caixinha. Deixa eu ver se alguém deixa pergunta aqui na caixinha. Ah, eu tô clicando aqui, não tá aparecendo. Aparece um símbolozinho aqui pra mim de quatro perguntas, mas quando eu clico eu não tô conseguindo visualizar. As pessoas que colocaram as perguntas aqui na caixinha aqui pra mim, se quiserem, né, perguntar ainda, talvez eu tenha respondido no decorrer aqui da live, coloque aqui nos comentários aqui pra mim. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu posso responder. E, gente, o meu grande objetivo em relação a fazer isso é poder te ajudar a se libertar. Por trás disso tudo existe sempre a força do bem e a força do mal. E no meu caso, eu acredito, tá? Eu tô falando que é o que eu acredito. Eu acredito que por muitas vezes o inimigo tentou usar isso contra mim mesma com relação a fazer com que eu tivesse vergonha ou medo ou qualquer coisa para que eu pudesse ficar o quê? Calada, introspectiva, para que eu não pudesse usar a minha essência, que é de ajudar, que é de cuidar as pessoas. E foi quando eu não aceitei isso, eu lutei contra isso, eu superei isso, que eu encontrei o amor de Deus. Ei, Catiane maravilhosa. E quando eu encontrei o amor de Deus de verdade e entendi o propósito que Ele queria pra mim, ainda estou entendendo na verdade, estou buscando esse entendimento a cada dia, foi que eu entendi que essa história que eu vivi, ela precisa ser contada, ela precisa ser valorizada, porque não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. E como eu falei, todo mundo tem uma parte na sua vida que tem uma história ruim. Todo mundo tem alguma coisa muito ruim que aconteceu lá atrás. Só que essa coisa muito ruim pode ser exatamente aquilo que Deus quer que você faça aqui na Terra. Que você fale, que você supere e comece a ajudar todas as outras pessoas que passaram por isso. Sobre esse assunto que eu falei, né, da minha história, eu conversei com a escola do meu filho e esse ano nós vamos fazer um projeto dentro da escola envolvendo todas as pessoas, professores, tudo, família, para trabalhar exatamente esse cuidado às crianças. E se eu não tivesse passado por isso, eu faria isso? Com certeza que não. E eu quero fazer muito mais, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas a realmente trabalharem com a verdade, parar de se esconder, porque Deus não fez a gente para viver o pior, e sim o melhor que está aqui por vir. Então eu quero te encorajar nesse momento a você pegar e olhar para dentro, pegar aquilo que te incomoda e na hora que der vontade de comer, para tentar tampar isso e fazer assim a gordura, fazer com que você, né, tá achando que tá te protegendo, fazer você olhar para esse desconforto e entender que quando tá ruim é que tá perto de ficar bom. Sabe quando você vai... Imagina que você vai fazer uma mudança para uma casona maravilhosa, top, tal, show, né? Pois é. Só que até que você muda para essa casona maravilhosa, cara, tem que fazer móvel, tem marcenaria, tem pedreiro, tem obra, que é um saco. Meu marido adora mexer com obra. Pode chamar ele para gerenciar essa obra, que ele adora fazer isso. Graças a Deus, fui visionária, casei com ele, porque eu detesto fazer isso. Você tem que encaixotar tudo, você tem que arrumar tudo. Fica ruim, fica desconfortável. Mas quanto pior tá, é que tá perto de ficar bom. É aí que você não pode parar. É aí que você tem que continuar. Você não pode parar nessa parte. É nessa hora que você vai falar assim, eu comecei, eu vou terminar o que eu comecei. E nada vai tirar minha atenção. Agora eu vou terminar o que eu comecei. É exatamente isso que o inimigo não quer que seja falado.
E é pra isso que eu tô aqui, é pra poder te levantar, é pra poder te ajudar, é pra falar que existe sim um caminho lindo de cura pra você, independente do que tenha acontecido aí dentro, que ficou aí pra trás. Isso pode ficar lá atrás mesmo e fazer dessa história uma grande ajuda para muitas outras pessoas, porque existem pessoas carentes de histórias como a sua, que talvez você nem valoriza, mas que quando você abrir a boca para testemunhar, essa pessoa vai virar para você e falar assim: nossa, eu precisava de ouvir isso que você falou hoje, eu precisava disso hoje na minha vida. E você vai falar assim: nossa, ajudou uma pessoa, aquele sofrimento já valeu. Nossa, ajudaram 2 pessoas. Nossa, ajudaram 3, 4, 5 pessoas. Não, obrigada, Deus. Já valeu. Passou, ficou pra trás, estou ajudando. E se não tivesse acontecido comigo, o que seriam dessas outras pessoas? Já aconteceu, tá lá atrás, não tem como mudar, tem como melhorar. Isso dá pra melhorar, eu te garanto, tá bom? Gente, o meu grande objetivo com essa live aí, polêmica, do lado obscuro do não emagrecimento, é deixar essa mensagem aqui pra vocês. Eu espero profundamente que tenha tocado o coração de vocês. Depois, quem quiser, manda mensagenzinha no direct pra mim, porque eu amo receber essas mensagens. As mensagens acabam, né, motivando a gente a continuar. De certa forma, eu tô aqui no meu compromisso, tá, gente? Quem não tá sabendo, toda segunda-feira, às 20 horas, live gratuita, aberta aqui no meu Insta. Segunda sem dieta com a Nutriessa. Cada semana vai ser um tema diferente, vocês podem sugerir. Então assim, eu escolhi estar nesse momento aqui com vocês e não lá com a minha família neste momento especificamente, porque tem um propósito muito maior por isso, tá? Então eu quero agradecer a sua paciência e persistência de ter ficado aqui até o final comigo. Quem chegou pela metade, quem pegou o bonde andando, essa live ela fica salva por 24 horas apenas e depois ela vai sair do ar. Ela vai ser salva e vai subir lá para a plataforma das minhas alunas musas do programa Emagreça Sem Dieta. Então elas vão poder assistir quantas vezes forem preciso, vão poder depois assistir com calma, em um horário mais tranquilo. Agora, aqui gratuito, você terá 24 horas para você assistir do início, compartilhar, comentar e depois essa live vai subir lá para a plataforma. E segunda-feira tem mais, ok? Agora, eu gostaria de falar uma informação importante, tá bom? Obrigada, Josi. Existem pessoas que me perguntam: sabe aquele primeiro passo que você falou, da fome real? Como se faz isso? Como é que eu posso descobrir minha fome real? Né? Eu vi aqui algumas perguntas dessa passando por aqui. E agora, gente, de coração, eu vou falar para as pessoas que querem dar esse primeiro passo do Guia da Fome Real. Então, de coração, o conteúdo que eu queria trazer realmente para vocês, para poder libertar, tá entregue, tá aí. Agora eu vou falar sobre o Guia da Fome Real, que é um guia mesmo que eu preparei para as pessoas que não sabem identificar essa fome real, que querem dar o primeiro passo e não sabem por onde começar. Então, se você já é minha aluna musa, se você de alguma maneira já conhece o Guia da Fome Real e tá tudo bem por isso, então pode ficar com a sua família, fica tranquilo, ou continua aqui com a gente. Eu vou pedir licença agora para poder falar do Guia da Fome Real, porque é algo que pode ajudar muitas outras pessoas a dar esse primeiro passo. Thaís perguntou aí no início sobre a fome real, eu vou falar para você, tá bom? Thaís e turma que tá aqui. Quando eu falo sobre esses assuntos, né, do programa da Emagreça Sem Dieta, corpo, mente, ambiente, eu vejo que as pessoas ficam maravilhadas porque elas descobrem um mundo que elas jamais acharam que existia, que é emagrecer totalmente sem dieta. E eu tenho esse passo a passo do emagrecimento sem dieta. Obrigada, Ângela, boa noite. Dentro do meu programa Emagreça Sem Dieta, uma aula por dia, um mapa. 1, 2, 3, 4, 5, são 4 etapas de 20 aulas. Esse programa Emagreça Sem Dieta, no momento, ele não está aberto para novas inscrições. Abre uma turma agora em janeiro, estou cuidando dessas alunas musas. Inclusive, hoje, meio-dia, foi a live exclusiva para elas, quem não é aqui. É no Instagram separado, onde eu tiro as dúvidas, onde eu motivo, onde eu faço o que for preciso para essas alunas musas se sentirem bem cuidadas, encaminhadas para emagrecerem totalmente sem dieta. Aqui, ó, Lud aqui. A aluna musa também, ó, Tati, eu conheço aqui minhas alunas musas, os rostinhos que aparecem aqui. Agora, se você é nova por aqui, se você não é minha aluna musa ainda, mas você quer dar um primeiro passo no seu emagrecimento sem dieta,
eu te falo que o primeiro passo é o Guia da Fome Real. O que é o Guia da Fome Real? É uma aula que eu fiz gravada, onde eu explico o que é essa bendita dessa fome real, como identificar essa fome real, o que não é fome real, que pode ser uma fome emocional e como lidar com isso. Essa aula gravada você vai poder assistir durante quantas vezes você quiser, porque o acesso é vitalício, ou seja, é sua essa aula, não tem tempo limite para você assistir. E o acesso é imediato. Então se você falou assim, nossa, eu tô aqui nessa vibe, gostei, eu quero continuar te ouvindo, eu quero entender isso daqui. Você pode ir lá no link da bio, ou vir no meu último post e escrever lá nos comentários, Nutri, eu quero que se você se cadastrar agora, o acesso vai ser liberado agora e você já vai poder assistir essa aula. Essa aula, ela é uma aula breve, porque eu procuro esse objetivo, todo mundo tem uma vida corrida, então é bem prático, é bem didático, e com essa aula você já vai conseguir dar os primeiros passos para o seu emagrecimento sem dieta e emagrecer aqueles primeiros quilos da pochete que você achou que nem era mais possível. Existe uma grande diferença entre emagrecer seguindo uma dieta, onde você tem que comer na hora que está escrito, coisas que você não gosta, todo dia igual, e qualquer coisa te atrapalha, até porque não dá pra manter dieta no final de semana nas viagens, e dá pra você emagrecer sem dieta. E o básico, o princípio básico do emagrecimento sem dieta é você identificar a fome real. Porque eu não sei se você sabe, mas você não precisa comer se você não tem fome real. E aí, se eu acordei sem fome, eu tenho o que comer porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Não, você não é obrigado a fazer isso. E essa, eu preciso comer de 3 em 3 horas se eu quero emagrecer, porque dizem que o metabolismo vai ficar mais acelerado, se eu demorar a comer eu vou engordar. Claro que não, gente. Se não é fome real e você está comendo, você vai engordar. É o contrário. Não, isso você não entendeu, mas é saudável, é fruta, é isso, é aquilo. Gente, pode ser saudável. Não é fome real, avisa que vai engordar. Então a maioria das pessoas que viram pra mim e falam, Essa, eu não sei o que acontece comigo, porque eu faço tudo direitinho, não tenho resultado. Ou, nossa, mas eu faço tanto exercício, eu caminho todo dia, eu não falto academia, eu malho o ano inteiro, eu faço dieta e eu não consigo emagrecer. Você pode ter certeza que você não está respeitando a sua fome real. E esse é o grande primeiro passo que você pode dar para você conseguir emagrecer totalmente sem dieta. Isso está ao seu alcance. Esse Guia da Fome Real, ele custava, que já era um valor bem acessível, R$297. Mas quando eu entro em lives como essas, com propósitos como esse valor cai para apenas R$97. Ou 12 vezes de R$9,70. Ou seja, é para todo mundo ter acesso. É para todo mundo ter acesso a esse primeiro passo que já vai trazer resultados, acessando o conhecimento que liberta, fazendo você separar o joio do trigo e entendendo que você não precisa de dietas para você emagrecer. E você pode fazer isso agora mesmo com o link que está na bio. E o que é bio? Vou mostrar aqui para você. Quando você entra no Instagram, você tem lá, né, aqui a imagem, aqui os destaques. Esse link aqui em azul, ó, isso daqui é a bio. Vai abrir aqui e você vai ver. Aqui, ó, Guia da Fome Real, ok? E aqui você vai entender, você tem 7 dias para você acessar gratuitamente, aqui tem relatos, você vai entender claramente o que é fome real e esse é o grande primeiro passo do seu emagrecimento sem dieta. Então, gente, como eu falei, o conteúdo da live está entregue, vai ficar disponível por apenas 24 horas, depois ela vai ser do ar, assista do início. Quem pegou aqui do início, eu tenho certeza que transformou, que virou chave. E pra quem que tá assistindo aqui e fala assim, Nutri, eu quero a sua ajuda, mas hoje eu não tenho, né, como de repente fazer um programa de emagrecimento completo com você em consultório presencial online, ou poxa, eu queria entrar no Emagreça Sem Dieta, mas as vagas estão encerradas. O que eu posso fazer que está acessível à minha pessoa, seja porque é online, seja porque é muito barato. R$97 ou 12 de 9,7 é o Guia da Fome Real, né? E agora com esse conhecimento você tem 2 caminhos, né? Você pode continuar aí
deixando a pochete proteger de uma coisa antiga lá atrás, que nem combina mais com você, e ficar acreditando em dietas, e tá tudo bem por isso, porque tem gente que acredita em Papai Noel. Ou você pode começar agora mesmo a investir em você mesmo, em conhecimento que liberta, e dar esse primeiro passo do emagrecimento sem dieta. Agora é com você, tá bom? Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês. Continue acompanhando lá nos stories, compartilhe com todo mundo. Eu tô tentando chegar aos meus 60 mil seguidores. Chama as amigas para seguir a Nutri do Emagrecimento Sem Dieta. E lembra que segunda-feira, 20 horas, tem mais. Toda segunda-feira, live aberta aqui no Insta. Segunda Sem Dieta com a Nutri Secomera, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Eu amei estar aqui com vocês. Tchau, tchau.